Capítulo 4. Ayla. O Léo tinha saído com os amigos e eu estava inquieta. Precisava encontrar alguma coisa para ocupar o tempo. Não que eu fosse igual àquelas pessoas que abandonavam todos os amigos quando começavam a namorar. Até porque nem meu namorado o Léo era. Para piorar, nosso conceito de passar tempo juntos era ficar em casa, cada um no seu computador, em cidades diferentes. Mas eu não podia mentir. Muitas vezes preferia, sim, ficar ali falando com o Léo pelo Skype a sair de casa. Não só porque ele era a minha melhor companhia, mas também porque eu não tinha realmente muitos amigos com quem passar o tempo. Desde que mudei de escola, depois de tudo o que aconteceu no ano passado e minha vida se tornou essa grande bagunça, eu me afastei dos antigos amigos e normalmente me sentia um peixinho fora d'água com os riquinhos do novo colégio. O Léo trouxe luz aos meus dias. Eu sabia que era muito errado depositar tantas expectativas em cima dele. Sabia que estava ficando dependente da sua companhia. Eu só não conseguia evitar. Estar com ele fazia eu me sentir eu mesma. E era raro eu me sentir eu mesma. Eu não tinha problema nenhum em jogar sem o Léo. O jogo era a minha melhor distração. E eu era apaixonada pela história, pelos personagens, pelas missões. Poderia perder horas assistindo os vídeos, lendo as novidades e jogando sozinha. O grande problema era minha mãe. Ela não perdia a oportunidade de reclamar do jogo e vivia dizendo que minha vida agora se resumia a isso. Adorava pedir ajuda nos momentos mais inoportunos durante missões em grupo ou quests importantes, quase como se fizesse de propósito. Quando eu estava com o Léo, eu me sentia mais motivada para aturar suas implicâncias, mas quando não estava, eu precisava dar um jeito, qualquer jeito, de sair de casa. Respirei fundo e tirei o headset da cabeça, minha mente já maquinando um plano para a tarde sem ele. Por fim, acabei mandando uma mensagem para minha tia Sayuri. Ela tinha 30 anos, 12 a menos que meu pai e 14 a mais que eu, mas nos dávamos bem como se fôssemos primas. Ela era super descolada e sempre tinha me tratado como uma igual. Talvez por isso eu a adorasse tanto. Assim que Sayuri respondeu, muito animada com a ideia de nos vermos, eu preparei para resolver a parte mais difícil, minha mãe. A nossa sala estava tomada de caixas e sapatos de todos os tipos. Minha mãe estava sentada no chão, organizando os produtos que ela comprava para revender. Ela tinha uma lojinha online que dava um bom lucro, mas também ia diretamente à casa de clientes para mostrar as novidades e vendia em feiras. Mesmo com as boas vendas, a loja não servia para pagar metade das nossas contas. Meu pai trabalhava numa imobiliária, mas em tempos de crise era difícil ganhar comissão. Me aproximei de mansinho e sentei entre as caixas para começar a ajudar minha mãe a empacotar os sapatos. Ultimamente, eu precisava ser cautelosa quando queria pedir alguma coisa. Não só porque ela não perdia uma oportunidade de me alfinetar, mas porque eu mesma poderia acabar me estressando. Ayla, já terminou a lição de casa? Ela perguntou sem erguer os olhos assim que sentei. Deixei os braços e a cabeça penderem em frustração. Essa era sempre a primeira pergunta que me fazia quando eu saía do quarto. Meus estudos eram mais importantes do que qualquer coisa nesse mundo. Já, mãe, respondi cansada. Eu sempre fazia minhas tarefas assim que chegava em casa, justamente para evitar discussões. Porque recebi uma ligação da irmã Patrícia querendo conversar sobre suas notas. Se você não melhorar, Ayla, vai ser expulsa daquela escola. Ela desviou o olhar das caixas pela primeira vez e me encarou. É isso que você quer? Peguei um sapato e comecei a empacotá-lo, olhar focado no serviço. Não, mãe, respondi apenas. Minha vontade era gritar que mudar de escola tinha sido ideia dela, não uma escolha minha.
Foi uma das formas que minha mãe encontrou para atingir meu pai, por causa de um erro que ele cometeu. Era quase como se ela tivesse começado uma guerra silenciosa e quisesse ver até onde ele ia aguentar. Eu só acabei ficando no meio do caminho, recebendo todas as porradas. Como não respondi mais nada, minha mãe se calou. Fiquei uns 5 minutos ajudando-a antes de tocar no assunto que realmente queria. Será que tem problema se eu for na Bia? Ela me pediu ajuda para estudar. Não a encarei nem depois da pergunta, mas podia sentir seu olhar em mim. Podia até imaginar sua expressão cética, sua sobrancelha arqueada. Bianca era uma amiga do antigo colégio que costumava ser minha desculpa quando eu queria visitar a Sayuri. Minha mãe e minha tia não se davam muito bem, então sempre que possível eu evitava falar que era para lá que eu estava indo. Como Bia e eu fomos amigas por muitos anos, era a desculpa perfeita, mesmo que já fizesse um bom tempo que não nos falávamos direito. Apesar dela ainda tentar retomar o contato, me mandando um oi sumida de vez em quando, nosso afastamento foi uma opção minha. Enquanto no Santa Helena eu era vista como uma rebelde sem causa que deixava as irmãs de cabelo em pé, no Maria Amélia sempre tirava boas notas, prestava atenção nas aulas e recebia elogios dos professores. Era colocada em um pedestal, até pelos meus amigos e seus pais. E atender às expectativas das pessoas era muito exaustivo, mesmo antes de a minha família entrar em colapso. Eu estava sempre tentando me encaixar, sempre tentando ser o que esperavam de mim. Por isso eu tinha me afastado do pessoal do antigo colégio. Era difícil ser 2 pessoas ao mesmo tempo. Para eles, eu ainda era garota prodígio, inteligente demais para o Colégio Estadual Maria Amélia. Já para o pessoal do Santa Helena, eu era rebelde, encrenqueira. Minha fama veio de um momento de impulsividade, de revolta, quando o que eu mais queria era xingar todo mundo e jogar tudo para o alto. E aí eu só continuei levando aquela farsa. Era um pouco libertador até, depois de tantos anos de vida certinha na Maria Amélia. Por isso era tão bom estar com o Léo. Com ele, eu não pensava muito em quem eu deveria ser. Eu só era. Minha mãe não sabia de nada disso. Você vai ajudar ela nos estudos? Com essas notas baixas? Dava para sentir a ironia em seu tom. O Santa Helena é muito mais rígido, mãe. Tenho certeza de que posso ajudar ela com a matéria do Maria Amélia. Eu já tinha o discurso na ponta da língua. Nunca esperei que realmente acreditasse nas minhas desculpas, mas em geral ela fingia que sim. Ou talvez preferisse que eu saísse de casa a passar a tarde inteira no computador. Quero ver sua lição antes de sair, foi tudo o que disse. Vou trazer. Levantei rápido com medo de que ela mudasse de ideia. Já estava seguindo para o quarto quando dei meia volta e corri até ela. Obrigada, mãe, disse antes de dar um beijo no topo da cabeça dela. Minha mãe podia até ter virado uma pessoa amargurada, mas eu sabia que a antiga Inês ainda estava ali dentro, em algum lugar, resistindo a todo o rancor que guardava. Como filha, era meu dever não me esquecer disso. Sayuri morava num apartamento pequeno, mas com uma área de lazer maravilhosa. Fazia um dia típico de inverno e um calor perfeito para um banho de piscina. E já que ela trabalhava de casa, como freelancer de tradução e preparação de texto ou qualquer outra coisa que a ajudasse a pagar as contas, era mais fácil que conseguisse um tempinho para mim. Algo que Sayuri nunca tinha negado, mesmo quando estava muito atarefada. Ela sabia que, sempre que eu recorria a ela, era porque precisava muito. Foi uma das cuidadoras do meu tio-avô quem abriu a porta para mim. Desde que teve um AVC, uns 2 anos antes, ele precisava de monitoramento constante por causa das complicações que teve no período em que ficou no hospital. Sayuri foi a primeira a se oferecer para cuidar dele.
não só porque foi a sobrinha preferida do tio Takeshi, como também uma das poucas que falava japonês bem o suficiente para se entender com ele. O tio Taki veio do Japão para o Brasil já adulto e só sabia umas poucas palavras em português. Além disso, Sayuri tinha começado a trabalhar como vendedora de loja para pagar a faculdade, mas nunca conseguiu deixar o emprego. Seu diploma em letras acabou guardado na gaveta por muito tempo até ela começar a fazer tradução. Sempre falava da sua vontade de largar tudo e se dedicar totalmente à vida de frilas, e esse foi o jeito que encontrou para enfim botar seu plano em prática. Por isso, ela se mudou para o apartamento do tio Taki, onde contava com a ajuda de uma cuidadora algumas vezes por semana. Os irmãos dela, meu pai e o tio Ren, davam uma força sempre que podiam, mas era Sayuri quem ficava com o trabalho pesado. Sinceramente, minha tia era uma das mulheres que eu mais admirava na vida. Minha mãe jamais podia saber disso. "Segura essa!" gritou Sayuri assim que entrei em seu quarto, depois de cumprimentar meu tio na sala e seguir para o interior do apartamento para procurá-la. Estendi as mãos num reflexo e peguei um embrulho. "O que é isso?" perguntei olhando para ela com um olhar interrogativo. Os cabelos muito pretos e lisos de Sayuri estavam soltos e ela usava apenas um short jeans e biquíni, já pronta para descer para a piscina. Parecia muito estilosa, de um jeito despojado. Se minha mãe estivesse ali, perguntaria se Sayuri não tinha vergonha de sair daquele jeito, mesmo que fosse só até a área de lazer do prédio. Justamente por isso, sempre que podia, me inspirava no jeito de se vestir da minha tia. Fisicamente éramos muito parecidas, com exceção de alguns traços da minha mãe, como o nariz mais fino e arrebitado e os lábios carnudos. Eu tinha um biotipo da família do meu pai. Era magra, tinha o rosto comprido e triangular, os cabelos pretos e lisos e os olhos castanhos. "Abre, ué!" Sayuri deu de ombros e comecei a desembrulhar o pacote. Ali dentro estava um biquíni azul estampado com desenhos relacionados ao mar e à praia. Olhei para ela surpresa. "Achei que seria legal ter um biquíni aqui para você. Você sabe que pode vir sempre que quiser, né? Não precisa nem pedir." Abri um sorriso e lhe agradeci com um abraço. Sayuri sabia dos problemas lá de casa, então aquele gesto era mais do que uma gentileza. Era sua forma de dizer que a casa dela estava aberta para ser meu refúgio sempre que eu precisasse, e isso significava o mundo. Sem dizer mais nada, corri para o banheiro para trocar de roupa e provar o biquíni novo. Poucos minutos depois, já estávamos na área da piscina, pulando na água como duas crianças felizes. "E aí, como estão as coisas?" Ela perguntou quando paramos numa das pontas, só com os braços apoiados na beirada. "Ah, você sabe, né? Como sempre." Ou seja, péssimas. Mas eu preferia não me estender no assunto. Afinal, era justamente por isso que eu estava ali. Sayuri sabia bem. Minha tia era a pessoa que me conhecia melhor, talvez até mais do que o Léo. Ele não sabia, por exemplo, que minha personalidade na escola era uma farsa, nem como eu era no antigo colégio, nem o que tinha acontecido lá em casa, e eu não pretendia contar. Sayuri também foi a única para quem contei sobre a confusão dentro de mim quando percebi que me sentia atraída por uma garota da escola nova. Foi ela quem me acalmou e disse que não tinha nada de errado em gostar de meninas. Mas então conheci o Léo e nunca mais falamos sobre isso. A verdade é que, no fundo, eu esperava que ela pensasse que tinha sido só uma curiosidade, uma fase, que depois de conhecer o Léo, havia passado. Talvez eu mesma esperasse isso. E o Léo te abandonou? Vou ter que dar uma coça nele? Ela brincou, entendendo a deixa para mudar de assunto. Soltei uma risada abafada antes de explicar onde ele estava.
e logo nós duas engatamos em papos mais leves, o que ocupou boa parte da tarde. Foi só quando o tempo começou a fechar, escondendo o sol e nos fazendo tremer de frio na água, que voltamos para o apartamento. Já passava das 7 da noite quando saí de lá, depois de tomar um banho e secar o cabelo. Eu não queria deixar vestígio algum daquela tarde divertida com Sai. Quando estava no ônibus a caminho de casa, percebi que tinha recebido uma mensagem do Léo. Tá por aí? Voltando para casa. Já chegou? Sim, e muito impactado depois de ver O Senhor dos Anéis no cinema. Assim que eu chegar em casa, te ligo e você me conta tudo. Minha mãe não estava em casa quando cheguei e pude suspirar aliviada. Mandei uma mensagem para ela avisando que tinha voltado e fui correndo para o quarto. Esbarrei com meu pai assim que virei no corredor. Onde vai com tanta pressa, menina? Ele perguntou, o tom de voz meio baixo como sempre. Ele ainda estava de terno e gravata, a mesma roupa que usava para o trabalho. Só jogar, falei simplesmente com um sorriso amarelo. Desde o ano passado, conversar com meu pai era esquisito. Ao contrário da minha mãe, que tinha decidido descontar sua raiva em todos à sua volta, inclusive em mim. Era como se meu pai tivesse criado um casulo ao redor de si. Um casulo que ninguém conseguia penetrar, nem sua filha. Bom jogo, ele disse com um tapinha desajeitado no meu ombro. Hesitei por um momento, sem saber o que fazer. Então dei as costas e segui para o meu quarto, onde meu refúgio me esperava. Oi! Cumprimentei assim que o Léo atendeu minha ligação. E de repente foi como se tudo ao meu redor não existisse mais. Léo Lopes online. Ei, tá jogando? Não, tô vendo um filme. Tô meio na merda hoje, mais tarde eu jogo, haha. O que houve? Nada, só uns negócios aqui em casa. Quer conversar? Você não precisa ficar ouvindo meus problemas. Precisar eu não preciso mesmo, mas se eu tô oferecendo é porque eu quero. Você é um fofo, mas acho que eu prefiro não pensar nisso. Então tá, mas se quiser tô aqui. O que você tá vendo? Você vai me zoar, haha? É um filme velho. Um babá quase perfeita. Ué, por que eu zoaria? Nunca vi esse. Vou colocar aqui também. Tá. Posso te ligar? Aí a gente finge que tá vendo junto, haha. Ótima ideia, haha. Adorei. Vou até voltar aqui. Tava no começo ainda. Léo Lopes chamando. Capítulo 5, Raíssa. Mano do céu! Exclamei muito pausadamente, o olhar vidrado no celular. O quê? 3 pares de olhos se voltaram para mim curiosos. Meu coração estava batendo acelerado e minhas mãos tremiam enquanto eu deslizava a tela para ler o texto recém-postado na página da Nevasca Studios. Nevasca Studios, agora mesmo. Quer ganhar um ingresso grátis mais acompanhante para a Nevasca Expo? Chegou a sua chance. Participe do nosso concurso de cosplay. O vencedor escolhido pelo nosso júri terá passe livre durante todo o evento, com direito a um acompanhante. Tá achando que acabou? Os sortudos terão tudo pago, incluindo passagem e hospedagem completa no Hotel Paladino, do lado do Centro de Convenções Paladino, para não perderem nenhum segundo da primeira feira da Nevasca. Eu e o Léo estávamos sentados no pátio da escola com Gabi e Juliano. Comecei a me contorcer de felicidade, fazendo uma dancinha estranha, balançando os pés e as mãos e o corpo todo. Parecia que eu estava tendo um piripaque, e talvez estivesse mesmo. A Nevasca Expo era o primeiro grande evento que a Nevasca Studios organizava.
Nos últimos anos, a empresa já tinha lançado vários games importantes e crescido tanto que se tornou mundialmente renomada. A programação da Expo seria repleta de atividades relacionadas a games e tecnologia e reuniria personalidades desse meio, como dubladores, designers, engenheiros de software, produtores, roteiristas. Eram 3 dias de imersão total nesse universo. E eu não ia. Em junho, quando anunciaram o evento, eu tinha ficado tão empolgada que só faltava começar a arrumar as malas. Mas minha felicidade foi esmagada assim que meu pai veio me dar a terrível notícia. É na mesma data da minha viagem para Salvador. Ele estava com uma expressão consternada no rosto e eu entendia sua dor. Meu pai era tão apaixonado por jogos quanto eu, talvez até mais. Mas essa viagem para Salvador era a trabalho. Ele não podia faltar. Dei um tapinha solidário em seu ombro. Mas eu ainda posso ir, certo? O lado positivo é que você vai gastar menos. Olhei para ele, esperançosa, mas foi a vez da minha mãe destruir meus sonhos. Nem pensar, disse em tom categórico. Senti meu estômago afundar. Mas por quê? Você acha que a gente vai te deixar ir sozinha para a capital? Só se eu fosse louca. Meu pai olhou para mim ainda mais desolado, mas não ousaria contrariar uma ordem da minha mãe. Mãe, por favor, eu preciso ir nesse evento. Esperneei à beira das lágrimas, quase pulando de tanta frustração. Não tem conversa, Raíssa, você não vai sozinha. E se o Léo for com ela? Meu pai perguntou de repente, vindo em meu socorro. O Léo era aquele amigo que meus pais confiavam tanto que era só dizer o Léo vai, que eles mudavam de opinião na hora. O que era ridículo, porque eu era tão responsável quanto o Léo. Mas, bem, ele era homem. Acho que isso fazia alguma diferença na cabeça deles, como se eu fosse estar mais segura e protegida. Parei de espernear na hora e juntei a palma das mãos enquanto me ajoelhava na frente dela implorando. Por favor, por favor, por favorzinho. Minha mãe suspirou. Se o Léo for, você pode ir. Enchi minha mãe de beijos, empolgada, e liguei para o Léo na mesma hora. A gente já tinha trocado mensagens animadas quando o evento foi anunciado e ficamos de nos falar assim que conversássemos com os nossos pais e soubéssemos o veredito. Mas a voz do Léo, quando atendeu o telefone, aniquilou minha animação na hora. Minha mãe disse que não tem como pagar. Eu não acredito, Raíssa. Ele parecia arrasado. Sua voz vacilava como se estivesse à beira das lágrimas. Implorei para o meu padrasto, mas ele piorou tudo. Disse que ainda teriam que arcar com a hospedagem e o transporte e a alimentação e que ia ficar muito pesado para o nosso orçamento. Eu estava inconformada. Não podia acreditar que perderia a chance de ir no maior evento nacional de games dos últimos tempos. Aquilo era inconcebível. Precisava dar um jeito. E agora a oportunidade apareceu. Eu tô ficando preocupada. Gabi comentou no pátio, lançando um olhar estranho para minha comemoração nada discreta. Será que devo chamar a enfermeira? Léo colocou a mão na minha testa, fingindo sentir a temperatura. Olha isso! Exclamei de repente, voltando a sentar e virando o celular para ele. Léo leu a notícia com calma, mas seus olhos castanhos foram se arregalando a cada palavra, até terminar com um gritinho de empolgação. Orra! É isso, Raíssa! Meu Deus, você tem que participar e me levar junto, pelo amor do meu bom Deus! Ele me segurou pelos ombros e me sacudiu, tão empolgado quanto eu. Mas sua comemoração foi interrompida por uma explosão de risadas do grupo mais próximo da gente. Que viadinho escandaloso! É assim que você grita quando tá com seu namorado?
Perguntou um dos caras do grupo, um branquelo magro e cabeçudo do terceiro B, achando que estava fazendo a piada mais engraçada do mundo. Aparentemente, os idiotas dos amigos dele concordavam, pois todos riram enquanto os encarávamos. Senti meu rosto ficar vermelho de raiva e pude ver que Gabi estava prestes a levantar e dizer alguma coisa, apesar de ser a pessoa mais doce que eu conhecia. Ela ficava uma fera quando ouvia qualquer um caçoando dele. A mão de Juliano já estava no meio do caminho para contê-la quando Léo se voltou para o nosso grupo. É assim que a gente sabe que a pessoa é virgem, comentou de maneira condescendente, como se estivesse nos dando uma aula, quando ela não sabe nem o que é um grito de prazer. Eu quis me encolher de vergonha, já pronta para a briga que sabia que estava por vir. Ao contrário de mim, que preferia evaporar a começar uma discussão, o Léo não tinha problema nenhum em responder às zoações à altura. E por mais que morresse de medo desses momentos, de ele apanhar ou algo do tipo, como várias vezes já tinha acontecido, eu também o admirava muito. Naquela época, quando admitiu para a turma inteira que não se interessava por sexo, Léo não tinha muita noção do que estava fazendo. Só mais tarde veio a entender melhor sua assexualidade e o que é a área cinza. Mas desde então, preferia se impor a se calar. E eu invejava muito a sua coragem. Lúcio, o aluno que zombou do Léo, levantou irritado e veio na nossa direção acompanhado pelos amigos. Já está arrumando confusão com Léo, Lúcio? Perguntou uma voz alta e grossa. Olhamos para trás em tempo de ver o inspetor Samir se aproximar. Ele era um velhinho muito boa gente e que trabalhava na escola desde que o lugar tinha sido fundado. O homem estava em sua melhor forma e nem parecia ter seus 60 e poucos anos. Não, senhor inspetor. Lúcio respondeu, se contendo para não revirar os olhos. Sei. Se eu vir você e seus coleguinhas criando o caso de novo, vou arranjar uma expulsão para você. Vaza daqui. Os 5 foram embora pisando duro, mas ninguém ousava dar uma resposta atravessada ao inspetor Samir. Ele podia ser velho, mas era o maior defensor dos oprimidos da escola e carregava nas costas uma lista bem grande de alunos valentões que mandara suspender ou expulsar. Era nosso ídolo. Arrasou, Samir, comemorou Léo, erguendo a mão para um toque aqui. Ignorando o protocolo, Samir retribuiu o cumprimento. Ele não tinha nenhum pudor em demonstrar favoritismo. E como já fazia tanto tempo que Léo era zoado pelo pessoal da escola, o inspetor o tinha adotado como protegido. O que, por tabela, acabou nos aproximando também. Várias vezes, quando a gente precisava de algum conselho, procurávamos Samir. Samir, você não vai acreditar, exclamei, retomando o assunto que tinha dado início a toda aquela confusão. Sabe aquela feira que eu te contei que a gente não ia poder ir? Claro. Ele espalmou a mão no banco de concreto onde os valentões estavam sentados havia pouco, apoiando-se enquanto sentavam. Ele vivia reclamando que parecia bem por fora, mas as costas o matavam. Vocês conseguiram ingresso? Nós nos arrastamos pelo chão para ficar mais perto do Samir e incluí-lo na nossa rodinha. Quando cheguei perto dele, segurei suas mãos enrugadas e as sacudi, tentando demonstrar minha animação. Não, mas acabaram de lançar um concurso de cosplay valendo 2 ingressos, exclamei, minha voz crescendo num agudo irritante. Samir pareceu empolgado. Em seguida franziu o senho. O que é cosplay mesmo? Léo e eu nos entreolhamos e rimos. É tipo uma fantasia, Léo explicou simplificando. Mas é quando você realmente entra no personagem, sabe? Sei. É aquele negócio que a menininha aqui adora fazer, né?
Ele lançou um olhar para mim. Eu já tinha mostrado várias das minhas fotos para Samir, e ele acompanhara o desenvolvimento das minhas habilidades de corte e costura ao longo do tempo, assim como minhas atuações e dublagens. O inspetor Samir era o maior apreciador da minha arte. Ele só esquecia meu nome, às vezes, quase sempre. Concordei com a cabeça, respondendo sua pergunta. Essa é a nossa chance, Samir. Não acredito que alguém lá em cima ouviu nossas preces pelo menos uma vez na vida. Eu tô morrendo. Gabi e Juliano, que não tinham falado nada, nos encaravam perplexos. Gente, do jeito que vocês estavam, achei que tinham ganhado na loteria. Nem o ingresso vocês ganharam ainda. Fechei a cara, olhando carrancuda para Juliano. Ele podia até ser uma boa pessoa, mas seu pessimismo me irritava muito. Para falar a verdade, ele só estava sentado conosco porque era o namorado da Gabi. Sinceramente, ela merecia alguém muito melhor. No mínimo, alguém que acreditasse mais nela e a incentivasse. Mas eu jamais diria isso em voz alta. Pelo menos ele não era um babaca valentão. Agora, no entanto, era como se tivesse jogado um balde de água fria em mim. Não, nós não tínhamos ganhado ainda. E provavelmente havia centenas de pessoas que faziam cosplay profissionalmente e tinham muito mais dinheiro para investir nisso do que eu. Meu estômago afundou de decepção com surpreendente rapidez. Ah, não. Não faz essa cara, reclamou Léo. A gente vai conseguir. Ignore esse imbecil. Então lançou um olhar azedo para Juliano, como de costume. O Léo não escondia seu desgosto. Na mesma hora, Gabi fechou a cara e lançou um olhar meio envergonhado, meio irritado para o namorado. O que era muito difícil para ela, com aqueles 2 olhos grandes e fofos que a faziam parecer uma personagem de desenho animado. Deixa de ser babaca. Ele deu de ombros com uma expressão inocente, como se não tivesse dito nada demais. Ué, o que é que eu falei? Perguntou suando meio rabugento. Quando a Gabi o ignorou, virando-se para nós com um sorriso afável, ele lançou um olhar irritado para o Léo. Às vezes eu tinha a impressão de que o Juliano morria de ciúmes dele, o que não fazia muito sentido. Quer dizer, o Léo e a Gabi se conheceram antes de o Juliano entrar em cena. Se tivesse que acontecer alguma coisa entre os dois, a Gabi nem teria começado a namorar, certo? Mesmo não gostando desse negócio aí que vocês curtem, eu amo seus cosplays, Gabi disse. Você manda muito com poucos recursos e melhor, ainda atua bem como personagem rei. Se eles liberarem o envio de vídeo, acho que você devia investir e aumentar muito as suas chances. Meus olhos brilharam enquanto encarava a Gabi. Ela era uma pessoa doce, fofa e sempre sabia as palavras certas para levantar nosso astral. Não devia mesmo estar com Juliano. Obrigada, Gabi. O sinal tocou logo em seguida. Bom, fico feliz que vocês tenham resolvido tudo, crianças. Falou Samir com um sorriso no rosto enquanto levantava. Agora voltem para a aula. Vou verificar o pátio atrás de pequenos infratores. Ele foi embora em direção aos fundos do pátio e nós 4 seguimos juntos para a aula. Vamos ao café depois da aula? Perguntou Léo, entrelaçando o braço ao meu. Para a gente decidir que cosplay fazer? Vamos! A Gabi, que estava andando na frente de mãos dadas com Juliano, se virou para trás. E eu? Não estou convidada? Ela fez um biquinho fofo. Pelo canto do olho, pude ver o olhar de Léo indo dela para o namorado. Quase consegui imaginar o que estava pensando. Só se Juliano não for. Claro, concordei, ignorando-o. Abri um sorriso empolgado antes de ouvir uma notificação.
Você viu o concurso de cosplay? Meu Deus, a gente precisa tentar. É a nossa chance. Quem ganhar leva o outro como acompanhante. Não consigo aceitar que não vamos nessa feira nem vamos nos conhecer. Precisamos conseguir. Fechei os olhos por um segundo e apertei o botão de desligar sem responder. Caramba, a Ayla não podia vencer aquele concurso. Eu mal tinha me tocado de que aquela era uma boa oportunidade para ela também, que não ia por falta de grana. Mas se a Ayla vencesse, eu estava ferrada, porque ela ia querer me levar junto. Mais do que nunca eu precisava ganhar, como Raíssa, não como Léo. Eu queria sim conhecer a Ayla, e como, mas esse sonho era uma realidade tão distante que só conseguia enxergá-lo num universo paralelo. Um em que eu não tivesse medo de ser quem eu sou, um em que o mundo me aceitasse, um em que a Ayla gostasse da Raíssa, não do Léo. Ayla Mihara Online, 1º de maio, 11h11. Alô, bom dia, tá por aí? 11h31. Me avisa quando acordar. Léo Lopes, 13h12. Oi, bom dia. Ayla Mihara, 13h15. Boa tarde, dorminhoco. Hahaha. Como consegue dormir tanto? Léo Lopes, 13h20. Foram anos de aprendizado. É preciso muito esforço e dedicação. Ayla Mihara, 13h22. Hahaha. Escuta, queria muito te agradecer pela ajuda de ontem. Léo Lopes, 13h22. Ué, que ajuda? Eu não fiz nada. Ayla Mihara, 13h25. A sua preocupação, sua companhia durante o filme. Para você pode não ter sido nada, mas para mim foi muito importante. Não são muitas pessoas que se mostram tão abertas para ajudar uma desconhecida. Léo Lopes, 13h26. Que isso, cara? Não precisa ficar me enaltecendo. Eu sei que sou foda. Ayla Mihara. Hahaha, ridículo. Mas você é mesmo. Emoji piscando.